Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Baiense, do Instituto ProRim de Educação, Pesquisa em Saúde, e hoje vou falar um pouquinho da importância dos primeiros socorros para vocês, alunos da qualificação de profissional em atendente de farmácia. Os problemas hoje, o que acontece são os acidentes que não são esperados. Então, a primeira pessoa que puder auxiliar esse doente em suporte de vida, com certeza, fará com que menos sequelas irão acontecer no tratamento desse doente até a chegada do socorro especializado. Então, os acidentes representam um dos mais sérios problemas de saúde pública, constituindo na principal causa de mortes e invalidez entre jovens e crianças. Bom, o acidente ou o incidente ele não terá para acontecer. Então, na hora que acontecer, você, aluno, tem que estar preparado para poder prestar o auxílio correto, aliviando a dor e o sofrimento desse doente. Os acidentes destroem a saúde e a vida e a família de milhões de pessoas. Aliás, você sabe o que é primeiros socorros? São os cuidados imediatos prestados por uma pessoa, seja ela leiga, que com técnicas de suporte consegue manter as funções vitais desse doente até a chegada de uma equipe especializada, seja ela do Corpo de Bombeiros, do SAMU, e em Santa Catarina, a gente tem, principalmente na cidade de Joinville, os paramédicos também da Polícia Militar atuando com suporte de vida. Então, o que acontece? Você está lá, o cidadão cai, e você vai prestar esse auxílio até a chegada de um desses sistemas de segurança pública. Os sinais vitais, como o próprio nome já diz, ele faz o quê? Ele mantém a função do teu sistema respiratório e do teu sistema circulatório. Sem o sistema respiratório funcional, nosso corpo não vai ter oxigênio suficiente e, em consequência disso, todo o teu sistema circulatório também entrará em deficiência, Vamos falar um pouquinho da respiração. Respiração, na prática, é um conjunto de dois movimentos, normais do pulmão e músculo do peito. Primeiro movimento, qual é? É o de inspiração, ou seja, eu inspiro, ou seja, estou puxando o oxigênio da atmosfera e eu expiro. Quando eu expiro, eu jogo para a atmosfera a taxa de gás carbônico que nós temos no nosso organismo. Note que a respiração, o nosso peito, ele faz um movimento para cima, Movimento de arfar é o nome, ó. Eu vou mostrar para vocês. Novamente. Vocês vão ver que o movimento para cima acontece acima desta linha aqui, ó. Vamos repetir. Novamente. O que eu costumo sempre dizer? Sem a respiração, não há vida. Sem oxigênio, não há vida. Então, no caso dos primeiros socorros, para a gente já introduzir um pouquinho para vocês, se o paciente não respira, eu automaticamente, quanto antes iniciar um processo de ventilação, esse paciente vai voltar a respirar ou vai evoluir para uma deficiência um pouco pior, que é a parada cardiorrespiratória. O pulso. O pulso, como se chama comumente de pulso, está associado às pulsações ou às batidas do coração, impulsionando o sangue pelas artérias, que podem ser sentidas ao posicionarmos as pontas dos dois dedos em locais estratégicos do corpo. Bom, cada vez que o coração bate, ele leva o sangue oxigenado aos tecidos, mantendo a vida. Se ele leva aos tecidos, ele também leva ao nosso cérebro. O nosso corpo tem 3 órgãos nobres, que sem ele a gente não sobrevive. Coração, pulmão, vou mostrar para vocês, fica nessa região aqui, e o nosso cérebro, E sem oxigênio, eles começam a entrar em falência e a gente acaba evoluindo a um estado de óbito, Então, em primeiros socorros, isso é tão importante, a gente primeiro saber identificar se a vítima tem pulso ou não e já entrar com as manobras. Por quê? Hoje, o deslocamento de uma ambulância até o local de cena, a gente tem por pesquisa, por indicador, que dá 8 minutos. Então, imagina 8 minutos você ficar sem oxigênio. Então, justamente isso, é vida contra o tempo. Então, quanto mais cedo
né, você, atendente de farmácia, por exemplo, no seu local de trabalho, ou até mesmo na sua residência, no ciclo dos seus amigos, alguém venha a sofrer um mal súbito, por exemplo, e não estiver respirando, e não estiver com o coração batendo, quanto antes você iniciar as manobras corretas dentro da técnica, você tem com certeza a chance de manter a vida desse seu doente. Então vou mostrar para vocês 2 locais do nosso corpo onde a gente vai localizar o pulso. Primeiro, né, chamamos de pulso radial. Vou tirar aqui meu relógio para mostrar para vocês. Pulso radial. Vamos botar o nosso polegar à frente, né, e vamos descer na linha do punho, na primeira covinha aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, com meus 2 dedos, indicador e anular, não com o polegar, porque o polegar ele tem impulso. Então, ao invés de você estar verificando o pulso do seu doente, você pode estar verificando o seu próprio pulso. Vamos mostrar? Pronto, eu localizei o meu. Agora eu espero que vocês localizem no de vocês. Acharam? Vamos fazer de novo. Braço para frente. O polegar estendido. Vamos seguir o polegar. Cheguei no meu punho, um pouco para baixo. Na primeira covinha que vocês acharem, vamos pressionar a artéria. Bom, agora a gente achou. Nós chamamos esse pulso de pulso periférico. Agora, um lugar mais parte do corpo, para a gente achar um pulso bem palpável, seria na região do pescoço, ó. No meio. Para os homens fica bem mais fácil, porque tem aqui o gogó, né? E para as mulheres tem a traqueia. Então, ó, daqui para ambos os lados, a gente pode apertar. Acharam? Vamos fazer de novo. Do meio do pescoço para o lado. Tanto para o direito, quanto para o lado esquerdo. Vocês também poderão achar pulso em cima de qualquer osso longo ao restante do corpo. Por exemplo, o fêmur é um osso da coxa, que é um osso longo. Apertando sobre ele próximo à virilha, você também achará uma artéria pulsátil. As pulsações devem ser contadas durante 30 segundos e o resultado multiplicado por 2, para se determinar o número de batidas por minuto. Ou, conta-se os batimentos durante 15 segundos e multiplica-se por 4. O que isso quer dizer? Né? Para ter uma presença de certeza de quanto que esse batimento atingiu dentro de 1 minuto, o ideal também é contar 1 minuto direto. Porém, em casos de uma parada cardíaca, quanto antes a gente iniciar o procedimento, melhor é. Melhor para quem? Para o seu doente, que aí está sobre os seus cuidados até a chegada de uma equipe especializada. Eu não posso perder 1 minuto. 1 minuto é muito tempo, né? Então, eu vou contar 30 segundos. Eu imagino, pego o meu relógio e conto 30 segundos. Em 30 segundos, quanto que bateu? Vamos fazer uma conta exata. Em 30 segundos, bateu 30 vezes. Se eu multiplicar por 2, vai dar 60. 60 é um batimento normal. Abaixo de 60, algo aí tem. Ou, para ser mais rápido ainda, mas sem perder a eficácia da verificação do pulso, eu posso contar até 15. Então, se em 15 segundos eu contei e deu 20 batimentos, se eu multiplicar por 4, vai dar 80 batimentos. 80 batimentos ainda também está dentro de um parâmetro. Se passar de 120 batimentos por minuto, opa, temos algo aí que precisa ser avaliado. Como regra geral, só dando a explicação, sempre que os batimentos cardíacos forem menores que 60, uma hora que 120 por minuto, algo seriamente está errado, está acontecendo com o paciente. O que isso quer dizer? Por exemplo, ele se cortou, está sangrando muito. Então, o organismo vai tentar defender esta hemorragia fazendo vasoconstrição nas artérias. A partir do momento que ele faz vasoconstrição nas artérias, o teu sistema fisiológico ele vai liberar adrenalina. E a adrenalina vai fazer com que o batimento do coração ultrapasse 120 por minuto. Ou seja, ele está fazendo um processo de compensação do choque. E se a gente não cuidar,
né, ele vai atingir um pico maior e daqui a pouco vai começar a descer, caidor de 60, 50, 40 e vai acabar entrando em parada cardiorrespiratória por falta de sangue. Se não tem sangue, o oxigênio não circula pelo corpo de forma satisfatória. Não menos importante, vem a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura não é a temperatura do ambiente externo, é a temperatura da sua pele, né? Então, a temperatura corporal é medida em termômetro colocado durante alguns minutos nas axilas ou na boca do paciente. Dentro de alguns minutos, vocês vão verificar que a parte de mercúrio, se for um termômetro de mercúrio, né, ou o digital, vai começar a disparar uma contagem. Não, acima de 36,8 de temperatura, a 37,5 é normal. Acima de 37,5, a gente tem o quê? Um processo de estado febril, né? 38, febre. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se há febre, em algum lugar, na maioria das vezes, há uma infecção e que merece ser tratado. Tá? Vamos falar um pouquinho dos princípios da emergência. Primeiro, né, eu tenho que ter um autocontrole emocional. Por quê? Para que, bom, aquele doente ele já está numa situação de desconforto. Então, vou dar um exemplo aqui bem clássico de um controle de falta de controle emocional. Por exemplo, o paciente está com dor no peito. Na cabeça dele, ele vai pensar que ele está infartando. E se você chegar para ele e dizer assim, calma, o senhor está infartando, ele vai linkar o infarto ao quê? A morte, né? E nem todos os doentes que infartam morrem. Mas isso vai fazer com que a frequência cardíaca dele se eleve, né? E acaba tendo o quê? Prejuízos, porque vai passar dos 120 batimentos por minuto. Se passar dos 120 batimentos por minuto, a respiração dele não vai ser satisfatória, podendo agravar ainda mais a lesão. Então, no casos como esse, simplesmente você se mostrar um autocontrole emocional, fazer com que ele se acalme, ele vai dizer que está doendo, você vai dizer, eu sei que está doendo, nós estamos aqui para te ajudar, eu vou acionar o serviço de emergência e vamos aqui conversando com o senhor. Ele vai ter segurança no que você está dizendo, você pode até dizer que é um profissional treinado e ele vai começar a se acalmar. Ele acalmando, abaixa a frequência cardíaca e tudo isso ganha o quê? Na melhora dele até a chegada no hospital. Mas, fora o controle emocional, eu também tenho que ser muito rápido, né? Mas não precipitado. Ser rápido não quer dizer ser eficiente. Usar do bom senso. Saber reconhecer as suas limitações. Não faça aquilo que você não tenha certeza que vai ajudar. Se você fizer algo que vai prejudicar a lesão, é melhor que não faça. Agir com calma e confiança, evitar o pânico, né, que foi o que eu falei lá no começo, e demonstrar tranquilidade, dando ao doente ou ao acidentado, né, segurança. Manter sua atenção voltada para a vítima quando estiver interrogando. Você vai fazer perguntas para ela, porque o teu objetivo ali é manter ela com os olhos abertos o tempo todo, ela num estado de consciência, né? O tempo todo para que ela não venha a decair. Fala de modo claro, seja objetivo com o que você está falando. Se você pergunta, espera com que o teu doente ou a tua vítima responda. Explica tudo o que você vai fazer. Por exemplo, eu preciso fazer uma exposição do meu doente. Por exemplo, ele foi atropelado. Você viu, foi atropelado e vai lá prestar primeiros socorros. Tudo aquilo que eu vejo, eu consigo, através do que eu sei de conhecimento de primeiros socorros, tratar. A minha preocupação é aquilo que eu não enxergo. Então você vai dizer para ele assim, olha, eu preciso levantar a sua blusa, posso? Ele vai deixar, você vai lá e levanta. Se ele tiver com um cinto, você vai explicar para ele, olha, eu vou afrouxar o seu cinto e abrir um pouco a sua calça para que facilite a sua circulação pelo seu corpo, tudo bem? Isso, tá? Então, por quê? Mostrando para o doente que você sabe o que você está fazendo e sempre pedindo o consentimento dele. Vamos para um outro lado. Imagina que seja uma mulher, o seu doente, que aconteceu um fato inusitado. Você vai precisar expor. Não expõe na frente de todo mundo, né? Ela vai se sentir constrangida. Isso não é bom para ninguém. Imagina que você estivesse nessa situação. Você gostaria que fizesse o mesmo procedimento?
Então temos que ter sempre o quê? O bom senso. Responder honestamente as perguntas que a vítima fizer. Se você não ficar inseguro naquilo que você vai responder, você pode responder de uma outra forma. Por exemplo, eu estou infartando e o doente fala para você, eu vou morrer? Você não pode dizer para ele que vai morrer, porque você vai agravar a lesão dele, mas esse é o pensamento dele. Você pode dizer, não, por que o senhor acha que vai morrer? Você está devolvendo a pergunta para ele e vocês estão mantendo um diálogo. Porque provavelmente ele vai dizer, olha, que todo mundo que eu conheço que infarta morre. Você vai dizer, não é bem assim. O serviço de emergência médica já está chegando, vai dar o melhor tratamento para o senhor. Vamos levar o senhor para o hospital de referência. Olha como que muda todo o cenário, né? Atender a vítima em local seguro, removê-la do local sem houver risco de explosão, desabamento ou incêndio. Bom, gente, aproveitando um pouquinho deste assunto aqui, ó, eu vou até circular para vocês. Local seguro. E vou abordar um pouquinho sobre segurança, porque faz muito importante. Primeiro, né, quando eu falo de segurança, a primeira segurança com certeza tem que ser a minha. Eu não posso me tornar uma outra vítima, né? Por que disso? Porque vai demorar mais tempo, além daquela primeira vítima receber atendimento e, consequentemente, para você. Por medida de segurança, vamos começar o quê? Eu também tenho que ter Eu não posso me expor a agentes biológicos. Então, por exemplo, se o paciente está sangrando, eu não posso tocar ao paciente sem que eu esteja protegido. Porque se ele tiver a hemorragia, por exemplo, e entrar por debaixo da minha unha, qualquer doença infecto-contagiosa que ele tiver, vai passar para você. Se possível, né, eu não sei aonde vocês vão atuar, usar uma máscara também seria interessante. Por quê? Essas máscaras tipo odontológica. Por quê? Porque se ele espirrar e ele tossir, isso vem microvírus e você não enxerga, e você aspirar esse microvírus, também você vai acabar se contaminando. Se for uma situação, por exemplo, de princípio de um incêndio, é óbvio que por questões de princípio de vida, a gente tem que tirar todas as pessoas, incluindo aquele doente que ali está, para um local seguro. E vocês podem até estar pensando agora, mas e se eu agravar a lesão? Vai ter algum problema? Não, não vai. O agravar a lesão nesse sentido vai depois tratar no hospital, porém esse doente não vai perder a vida. E se ele estiver dentro de uma situação de um incêndio, com certeza ele vai perder a vida de duas formas, né? Ou ele vai ser queimado e carbonizado, ou ele vai entrar em parada respiratória e cardíaca porque inalou muita fumaça. Se esse doente estiver num acidente, por exemplo, envolvendo dois carros, você está passando e você quer parar para prestar primeiros socorros, você vai tirar ele dali só se a situação tiver risco. Que risco? Até mesmo um risco de explosão. Vocês estão avaliando que está vazando muito combustível e esse carro possa vir a inflamar. O que é inflamar? É pegar fogo. E se ele estiver dentro e o carro pegar fogo, ele vai morrer. Mas e se eu mexer nele e eu gerar uma lesão de coluna cervical? Pode acontecer? Pode. Mas ele, se ficar paraplégico, por exemplo, ele perdeu a vida? Esta interrogação é que a gente tem que ter, essa prerrogativa. O que vale nessas situações é o princípio da vida. Se eu puder evitar com que ele morra ali de forma, por uma explosão, por exemplo, eu vou tirar, tá bom? Vamos lá, princípios gerais da emergência. Primeiro, segurança do local e a sua. Vou entrar mais num adentro aqui. O que é segurança do local e a sua? Bom, já falei, né? A minha luva, se eu estiver utilizando uma máscara odontológica, seria interessante. Mas é primeiros socorros e eu não tenho luva. Saco plástico. Mas evite o contato com qualquer agente biológico que esse doente possa ter. Se o local não estiver seguro, você também não vai entrar. Vamos voltar a um exemplo. Está pegando fogo
na farmácia onde você atua e você está vindo do almoço. Está seguro? Não, não está seguro. Então você não pode entrar. Entenderam? Então, a sua segurança vem em primeiro lugar. A segurança do local, ela são vários fatores, né? Mas se você observar que não está seguro, você também não entra. Mas você pode evitar uma tragédia muito maior. Que seria qual? Aquelas pessoas que estão transitando pela frente, que nós chamamos de curiosos, né? Eles gostam de ficar por ali e observando com o celular na mão, filmando e postando no YouTube. Se esse local, por exemplo, ele vem a explodir, quantas pessoas a mais vão se machucar? Daí vem aquela tradicional velha pergunta. Temos recursos para atender todas uma vez só? Não, a gente não tem. Então eu tenho que garantir a minha segurança, a segurança de todas as pessoas que não estão já nessa situação de incêndio, por exemplo, para depois sim me preocupar com as que lá estão dentro. Quando eu falo de responsividade, vocês vão me perguntar, professor, o que é responsividade? Responsividade quer dizer assim, se esse paciente está consciente ou inconsciente. Consciente, com os olhos abertos. Inconsciente, com os olhos fechados. Ok? De novo, responsividade, consciência e inconsciência. Consciente, olhos abertos. Inconsciente, olhos fechados. Tá bom? Estabilidade da coluna cervical. Bom, isto aqui, vou mostrar para vocês, é a minha coluna cervical. Ela fica na base do crânio, ao início, vou voltar um pouquinho, abaixo do pescoço aqui, ó. São 7 vértebras, tá? 7 vértebras. Né? São 7 discos e por dentro dela passa uma ramificação do cérebro chamada de coluna espinhal ou medula espinhal, né? Muito responsável pelos reflexos. Bom, se desligar aqui, dependendo aonde desliga, esse paciente pode ficar paraplégico, tetraplégico ou pode até evoluir, né, a óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado com a coluna cervical. Volto a dizer, mas se a situação for de grande risco de vida desse doente, eu tenho que levar ele para um local seguro, tira para o local seguro. Passa disso, eu começo a entrar na avaliação da vítima. Bom, acabamos de fazer o princípios gerais da emergência e convido a todos vocês para a nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre avaliação da vítima. Espero vocês!